Olá, está começando o Inteiro Teor, um programa produzido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Justiça de olho nas intervenções causadas pela especulação imobiliária no meio ambiente. O TRF da Primeira Região autorizou a demolição de casas construídas em área de preservação permanente, num condomínio em Delfinópolis, Minas Gerais. Uma entrevista com a juíza Vanila Cardoso, da Justiça Federal Mineira. Ela fala sobre os desafios do judiciário na análise de demandas na área social, tema de uma tese que escreve atualmente. Esse é o Inteiro Teor, com assuntos da Justiça Federal da Primeira Região que interessam a você. Loteamentos abertos próximos a áreas de preservação ambiental levantam uma discussão. Até onde vai o direito de propriedade de poder construir uma casa, por exemplo, se ao redor existe fauna e flora protegidas por lei? Recentemente, o TRF da Primeira Região autorizou a demolição de casas em um condomínio que não respeitou os limites do Código Florestal e foram erguidas às margens de uma usina hidrelétrica em Minas Gerais. Quando o assunto é construir, seja em área urbana ou afastado da cidade, surge uma preocupação. Será que o projeto da edificação está dentro dos parâmetros exigidos pelas leis? Para evitar problemas com a fiscalização dos diversos órgãos, o principal desafio é conciliar a proteção ambiental com o direito de propriedade e sua função social, garantias previstas na Constituição Federal. Os condomínios geralmente são submetidos a muitas destas regras. Para este sair do papel em Brasília, foram necessárias muitas idas e vindas aos órgãos ambientais até a licença ficar pronta. Mas o administrador diz que valeu a pena. Esse é um esforço contínuo com os órgãos ambientais. Nós temos uma boa relação, por exemplo, com o IBRAM. Os técnicos do IBRAM visitam com frequência, verificando os avanços que nós temos feito. Então, essa relação é muito boa. Também, o próprio Ministério Público, nós não temos nenhum problema. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente mostra, apresenta o projeto, tudo com muita preocupação, né, em avançar e também mostrar que a gente está fazendo. Condomínios erguidos próximos demais ou dentro de áreas de preservação permanente têm despertado a atenção dos órgãos ambientais. Os fiscais, com respaldo do Ministério Público e da Justiça, estão de olho nas construções que não respeitam os limites determinados por lei. Conversamos com este advogado, que é especialista em direito ambiental, sobre o que o Código Florestal diz a respeito destes limites. O Código Florestal de 2012, né, ele estipula a distância mínimas que tem que serem observadas em relação aos cursos d'água e às áreas de preservação permanente. Dentro dessa margem, que varia entre 30 a 500 metros, não pode haver nenhum tipo de edificação, nenhum tipo de obra. O TRF da Primeira Região determinou que os responsáveis por um loteamento irregular no município de Delfinópolis, em Minas Gerais, demolissem casas e recuperassem a área degradada próxima à usina hidrelétrica Mascarenhas de Moraes. Ficou constatado que o residencial não respeitou a área de proteção permanente. O relator do caso, o desembargador federal Souza Prudente, determinou que os responsáveis pelo loteamento deixassem de realizar novas construções, pavimentações e supressão de qualquer tipo de vegetação no local. Uma prova de que a Justiça está de olho nas interferências causadas pela especulação imobiliária no meio ambiente. O especialista em direito ambiental dá a dica. Para evitar problemas, é bom redobrar a atenção ao planejar comprar terrenos e construir próximo a áreas de preservação permanente. Ele deve, né, solicitar a certidão de ônus da propriedade para verificar se há alguma irregularidade, alguma pendência, inclusive em relação aos proprietários, né? Se há alguma ação judicial relativa. São cuidados que devemos ter em relação a qualquer tipo de imóvel. Procurar verificar se aquela área, aquele imóvel, ele está regular ou não. Se ele estiver com algum tipo de irregularidade, não é aconselhável que ele se aventure nessa empreita, né?
A seguir, o assunto é uma tese escrita pela juíza Vânela Cardoso. Ela defende a igualdade no tratamento das demandas sociais, iguais ou semelhantes, por parte do Estado e do Judiciário. A gente explica melhor esse assunto já, aqui no Inteiro Teor. Os desafios do Judiciário para analisar demandas sobre temas iguais ou semelhantes na área social foi tema de uma conversa do jornalista Rafael Braga com a juíza Vânela Cardoso André de Moraes, da Seção Judiciária de Minas Gerais. A magistrada defende a tese da igualdade no tratamento dessas questões por parte do Estado, responsável pela distribuição de direitos, e também por parte do Judiciário, que tem o desafio de proteger as garantias constitucionais. Olá, Carlos. A juíza federal Vânela Cardoso André de Moraes atua na Seção Judiciária de Minas Gerais e escreveu sobre a igualdade formal e material nas demandas repetitivas sobre direitos sociais, como uma tese defendida na Universidade Federal Fluminense. Ela está aqui para conversar conosco um pouco sobre os objetivos deste trabalho. Muito obrigado pela participação, doutora Vânela. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Qual que foi o objetivo da senhora, qual era a intenção ao escolher escrever sobre este assunto para defender a tua tese lá na Universidade Federal Fluminense? Bom, o objetivo, na realidade, é uma análise dos fatos que estão acontecendo na sociedade brasileira que refletem no judiciário. Então, atualmente, o que nós encontramos, assim, são demandas que se repetem. Nós já chegamos a 100 milhões de processos no Brasil e um grande número desses está envolvido com questões de postulações de direitos sociais. Saúde, educação, questão previdenciária. Então, foi a minha função de magistrada no dia a dia é que me levou a estudar especificamente esse tema. As diversas crises econômicas e sociais agravam mais esse problema, fazendo com que as pessoas busquem mais o judiciário para conseguir ali a efetividade de seus direitos. E aí a gente acaba se deparando com algumas decisões judiciais em caráter liminar, provendo esses direitos, quando o Estado, por exemplo, ali é ausente, né, nessa perspectiva. Agora, isso não tira, de certa forma, a oportunidade de resolver o problema lá no foco. De um lado, vocês imaginam, ficam diante de uma situação delicada, o cidadão precisando que aquele direito seja lhe garantido ali, às vezes até na mesma hora, né, no mesmo momento. Mas, do outro lado, a possibilidade de a gente discutir a fundo este problema, até mesmo para evitar que essas demandas cheguem ao judiciário com tanta ênfase e de formas tão repetidas, né? Perfeito, Rafael. A questão, até uma das proposições da tese é efetivamente criar uma interdependência entre o judiciário e a administração pública para que as questões de direitos sociais não sejam só analisadas sob a perspectiva individual do conflito, mas que elas possam ser analisadas a partir da política pública que lhes deu origem. Então, essa questão dessa interdependência ela é muito importante, tanto de um lado quanto para o outro. Por exemplo, uma decisão de uma questão de um direito social, um medicamento X, que seja de interesse de toda a população, pelo princípio da igualdade formal e material, no momento que ele é concedido no judiciário, ele deveria ser estendido a todas as pessoas em igual situação fática. Então, é importante repensar esses dois lados. E também é importante buscar a origem desses conflitos, porque atualmente nós temos, pesquisas têm demonstrado que a cada 5 segundos um novo processo é ajuizado na justiça do país. Então, não existe gestão possível com o passar do tempo que consiga dar conta. Por mais que se modernize, contrate pessoas. Então, é importante, o mais importante de tudo é buscar a origem desse conflito e tentar trabalhar a origem desse conflito. Essas centrais de conciliação, por exemplo, é muito importante nessas questões de direito público que nós trabalhamos, que é outro ponto que eu tenho estudado há algum tempo. Nós temos uma dificuldade de diferenciar o que é público, o que é direito público, o que é direito privado. Direito social é direito público. Sim, ele não pode ter o mesmo tratamento que uma demanda entre dois particulares em pé de igualdade. Nós temos o Estado em um lado e o cidadão no outro.
Então, essa perspectiva diferente, ela tem que ser tratada e tem que ser analisada. E por serem temas que se repetem, as decisões deveriam valer para todo mundo. Para todos. E observe bem, essas decisões se repetem, mas a origem é uma só. Sim. Essa origem única desse conflito, e no momento que o judiciário dá decisões diferentes, ele ele causa uma sensação no cidadão comum de injustiça. Porque pessoas em igual situação fática e jurídica têm tratamentos diferentes. E são bens que, em regra, têm de ser universais, que é saúde, educação. Então, isso tem que ser analisado de uma forma global, a partir da origem do conflito. E esses centros de conciliação que estão sendo criados agora em todas as sessões, podem ser um campo em que se busca essa conciliação interinstitucional. Porque até a conciliação individual é complicada nesses casos. Sim. Porque ela vai fazer um tratamento diferenciado. Um concilia, recebe, o outro Apesar não. de minimizar o problema, mas até ela nesses casos específicos, sim, ela exige uma conciliação entre as instituições para tentar exatamente essa igualdade material, que é tentar universalizar esses bens públicos. A senhora conversou por meio de questionários aplicados com magistrados do país todo, né? A senhora dialogou por meio da pesquisa empírica que fez relacionada a este tema. A quais conclusões a senhora chegou a partir da tabulação, né, da análise da opinião dos magistrados acerca desta questão da igualdade dos direitos sociais? Foi muito interessante, porque... O pensamento é mais ou menos igual? O que aconteceu? O questionamento que foi dado para os magistrados foi para magistrados estaduais e magistrados federais, sim, do país todo. Então, de norte a sul do país. Não foi focado num estado só. E eu imaginei, fazendo a pesquisa, considerando que a pergunta era aberta, não tinha certo e errado, sim, verdadeiro e falso, que eu poderia nunca conseguir classificar isso, chegar com uma ordem de classificação. Mas foi muito interessante, porque eu consegui classificar em praticamente 10 proposições iguais, em lugares diferentes, com magistrados com experiências diferentes. O que foi possível perceber é que há na magistratura uma compreensão do problema e uma busca muito semelhante em relação a essas soluções. Uma solução que foi muito apontada foi essa questão da administração pública, ela realmente realizar a sua responsabilidade via um processo administrativo efetivo e que tudo não seja repassado para o Poder Judiciário. E que quando o Poder Judiciário vier a receber um processo desse, administrativo, ele analise o processo em si a partir da universalização desse bem. Não sei se eu estou me fazendo clara. Sim, claro, sim. É como se fosse uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla, por quê? Qual o grande objetivo? Qual o ponto? É a igualdade. O judiciário não pode ser agente de estratificação social. E como que ele vai sozinho, ele não consegue. Ele tem de trabalhar nessas duas rodas, trabalhando em conjunto com a administração. E a administração também tem que exercer a sua função. Nós não podemos repassar para o judiciário essas questões todas de direitos sociais. Então, é uma questão complexa que os magistrados todos têm já essa análise interior no trabalho diário. Doutora Vânela, muito obrigado pela participação aqui no Inteiro Teor. Muito obrigada. Nós conversamos com a juíza federal Vânela Cardoso André de Moraes, autora da tese A Igualdade Formal e Material nas Demandas Repetitivas sobre Direitos Sociais, tese esta defendida na Universidade Federal Fluminense. É com você, Carlos. Você acompanhou o Inteiro Teor, uma produção do Núcleo de Rádio e TV do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nosso programa está online no portal www.trf1.jus.br e também no nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!